Olá, segundo período! Passada aí a primeira avaliação e a correção da avaliação, vida que segue! E vamos à aula, vamos à matéria nova. Dando sequência aos nossos estudos, artigo 185, que na verdade eu não vou falar nesse vídeo, porque eu já tenho um vídeo gravado no YouTube especificamente desse artigo. É um vídeo pequenininho, é um vídeo de 5 minutos, então vocês estão convidados a assistir esse vídeo lá para ter a matéria completa. Não irei cobrar o artigo 185 na próxima prova. A nossa próxima prova tem uma matéria que eu simplesmente adoro, que é responsabilidade civil, que deve ser metade ou mais da metade da prova batendo em cima dela. É a questão das indenizações, sempre cai em OAB, sempre cai em concurso, por isso eu vou dedicar um tempo grande dessa matéria aqui com vocês. Essa aula de hoje, então, a gente vai trabalhar o artigo 927, quem me conhece sabe que é o meu artigo favorito em toda a legislação. Vamos falar também do artigo 186, do artigo 187 e, se o tempo permitir, a gente ainda fala do artigo 188. Mas vamos ter mais algumas aulas sobre responsabilidade civil, sobre indenização, sobre o dever de indenizar e sobre ato ilícito. Então, artigo 185, procura aqui no canal do YouTube, vocês vão achar o vídeo, curtinho, rapidinho, 5 minutinhos da vida de vocês. Mas hoje, para a aula, vamos falar sobre ato ilícito e responsabilidade civil. Queridos, pensem aqui comigo. Várias situações do nosso cotidiano, da nossa vida comum, da nossa vida civil, e qual solução diante de alguns impasses. Eu vou dar um exemplo que vocês vão entender muito bem. Hoje, a maioria das pessoas que está assistindo esse vídeo, que é meu aluno e que está no segundo período, alunos de direito, claro, vai passar rápido. O primeiro ano já está acabando, quando vocês menos esperarem, os 5 anos já foi, e vocês vão estar aí às voltas com a formatura. Momento bacana, momento de comemoração, vocês estão mais do que certos, tem que comemorar, tem que celebrar, é uma vitória. Mas vocês contratam uma empresa, e digamos que vocês façam aí um pacote completo, né? Porteira fechada. Vocês contrataram uma empresa que vai fornecer para vocês aí todo o cerimonial da colação, todo o cerimonial do baile, vai fornecer o buffet do baile, as comidas, as bebidas, segurança, confeccionar convite, tudo isso que vocês precisam para uma formatura bonita de vocês. Bacana. E aí vocês vieram pagando em suaves prestações, né? Parece até homeopatia, né? Ali aos pouquinhos, e pagaram esse serviço para a formatura de vocês. E digamos que se a pandemia permitir, a vacina chegar, e isso e aquilo, vocês... não, que pelo amor de Deus, né? Vocês estão no segundo período. Até lá isso já passou, já veio um outro vírus, Deus me livre. Não, paga a madeira. Mas, tudo certo. Foi marcada a cerimônia de colação e não teve problema. A empresa foi, teve cerimonial, isso bonitinho, e uma semana depois seria o baile. Mas a empresa, por erro, por descuido, por vacilo, por falha, ela lançou no sistema uma data errada. Digamos que o baile de você, porque a formatura a gente vai porque é obrigado, né? O baile é onde o pessoal quer ir, comer, beber, sair falando mal, mas enfim. Digamos aí que a empresa anotou errado. O baile de vocês era para ser 8 de janeiro e a empresa lança no sistema 18 de janeiro. A colação correu tudo bem, mas no dia do baile, lugar bonito, né? Barbacena tem lugares lindos para se fazer o baile de formatura, e vocês, nesse dia tão especial, onde as moças, elas passam aí o dia, né, igual um dia de princesa, vai para o salão, e arruma, e é cabelo, e é maquiagem, e é unha,
e tem o vestido, ou compra, ou aluga, mas é o dia inteiro por conta daquilo, né? Para vocês ficarem aí lindas, maravilhosas, parecendo umas princesas. Para o homem tudo é mais fácil, né? O que o homem vai fazer? Ele vai tomar um banho, vai escovar os dentes, passar um perfume e tá valendo. Né? Se a roupa estiver amassada, ela desamassa no corpo. É muito diferente. Mas, para vocês, meninos e meninas, chegou o grande dia. E vocês convidaram pessoas que são importantes para vocês, pessoas que são queridas para vocês, e ao chegar no local do baile, nada. O local fechado, trancado, nem uma viva alma. Nada, 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 absolutamente nada. E aquele desespero, e os alunos em cima da comissão de formatura, que eu já falo para vocês, é rabo de foguete, alguém tem que pegar, mas te prepara, porque vão ser muito mais massacrados do que adorados. E aí a comissão de formatura ligando para a empresa desesperadamente, a empresa, não, vocês se enganaram, não é dia 8, é 18, não, a gente não se enganou, quem se enganou foi vocês. A gente está aqui com pai, com mãe, com vó velhinha, né? Às vezes com dificuldade de locomoção, a gente está aqui com amigos, com colegas, com pessoas queridas, com gente que a gente não gosta nem tanto, mas que não tinha como não deixar de chamar. E não, desculpa, volta semana que vem, porque a gente fez uma... Volta semana que vem? Vamos pensar como é que a gente responde isso dentro do direito civil? A gente vai falar aqui de ato ilícito. Ato ilícito não é só crime, não. Ato ilícito é aquilo que, de uma forma muito geral, contraria a lei. Mas a gente vai ver dentro do direito civil que ato ilícito é algo mais específico. É o artigo 186 que a gente vai falar sobre ele, apesar de já ter falado um pouquinho desse artigo no semestre passado, quando vimos direitos da personalidade, quando falamos um pouquinho sobre responsabilidade civil, agora retorna com um pouco mais de aprofundamento, com um pouco mais de propriedade para falar desse assunto que sempre, sempre cai. Então vamos voltar aí à história do baile. A empresa não prestou o serviço. Vocês tiveram prejuízo? Tiveram. Vocês tiveram um prejuízo material? Claro, vocês pagaram e não receberam pelo baile. Mas será que é só esse o prejuízo que vocês têm? Ou seria possível falar ainda de uma dor, de uma vergonha, de um vexame, de uma humilhação, algo que não tem como contar, centavo por centavo, como é que vocês foram atingidos e prejudicados? Mas é aonde a gente fala do dano moral, que vocês viram um pouquinho quando a gente falou no semestre passado sobre honra e direitos da personalidade. Pois bem, então não esquece esse exemplo do baile de formatura, porque ele é importante para a gente compreender certos pontos da matéria de hoje. E aqui eu estou falando de um ilícito contratual, que combina com a matéria que a gente viu para a primeira prova. Vocês tinham um contrato e ele não foi cumprido. Simplesmente devolver o valor que vocês pagaram resolve a situação? Não. E eu não preciso falar nem de dolo, nem de má fé aqui, não. Não houve. Foi um lapso. Mas trouxe um prejuízo gigantesco para vocês. Eu posso falar de um exemplo que é um caso também clássico de um taxista. E aqui eu não vou falar nem de uma relação contratual, não. Por quê? O taxista está lá com o veículo de trabalho dele, ele está ali com o instrumento de trabalho dele e vem uma pessoa na contramão, sem carteira, situação completamente errada, situação completamente equivocada, situação completamente ilícita e bate no táxi. Não houve nenhum dano a não ser os danos materiais. Estragou o táxi, acertou ali na frente, empenou a roda, quebrou o eixo, a suspensão, amortecedor e o táxi vai ficar parado. O ato ilícito houve e causou prejuízo ao taxista. Qual é o prejuízo que o taxista sente nessa situação? O taxista, ele experimenta o dano material chamado dano emergente, um prejuízo imediato que ele vai ter com o conserto do veículo. Quem bateu também não é obrigado a dar um táxi novo, não. É obrigado a consertar. Mas o táxi era novo, estava zerinho, saiu da concessionária, agora vai desvalorizar. Mazelas do cotidiano. Essa parte aí, essa frustração, mero aborrecimento. O conserto do táxi, inegável.
Na mão de um advogado bem habilidoso, talvez daria até para falar da desvalorização do carro e cobrar ela em juízo. Mas aí ia depender muito do convencimento do magistrado para estar engolindo essa tese, que não é tão absurda assim, mas que, confesso, dificilmente eu vejo ela ser acolhida nos juizados aí da vida. Mas, enfim, o conserto do carro, não tenham dúvida, é devido. A desvalorização, questionável. Agora, no caso do taxista, ainda tem mais um dano que ele suporta. Ele vai ficar com o carro parado. É o ganha-pão dele. E aí eu tenho a figura do lucro cessante. Aquilo que o taxista razoavelmente deixa de receber. O carro ficou um mês parado. Um mês que o taxista autônomo ficou sem trabalhar. Quanto que, em média, ele ganha por mês? Ah, mas naquele mês eu podia ter feito muito mais. Naquele mês eu estava disposto a trabalhar de manhã, de tarde, de noite. Não. Você vai fazer uma conta daquilo que você razoavelmente ganha. Quanto que você ganha por ano? E aqui, o melhor documento é a declaração de imposto de renda. E é agora que vai doer para quem sonega. Por quê? Fala que ganha pouco para recolher pouco tributo. Mas é o melhor documento para demonstrar fielmente o quanto você ganha e dali tirar uma média. É o quanto você fala que ganha para o governo. Então, essa declaração sua, essa praticamente uma confissão sua do quanto você ganha, vai ser o balizamento para saber quanto você ganha no ano e, razoavelmente, quanto você deixou de ganhar pela média em um mês. Bem fácil de entender, né? São só essas duas situações que a gente tem para trabalhar? De forma nenhuma. Não faltam situações para a gente trabalhar sobre responsabilidade civil. Eu poderia falar aqui com vocês até do dano moral decorrente da infidelidade no casamento. É o artigo 1566 do Código Civil, combinado com a súmula 522 da STJ, mas eu vou falar desse caso da infidelidade no casamento numa outra oportunidade. Talvez eu até peça para vocês pesquisarem sobre isso. E muito provavelmente vou cobrar na prova. Eu poderia falar aqui de várias situações, redes sociais. Como é que é fácil ofender alguém através da rede social, falar uma besteira de todo tamanho. E a gente vai ver no artigo 187 uma linha muito tênue que existe entre a liberdade de expressão e o abuso de direito. Lá no meu Instagram, @professor Cícero Monteira, não faltam exemplos sobre essa dicotomia, sobre essa briga. De um lado, a liberdade de expressão. Do outro lado, o abuso de direito. Posso falar tudo o que eu quiser e pouco me importar se aquilo vai ofender alguém? Não é bem assim. Então, depois dessa pequena introdução que fiz sobre o assunto e depois de alguns exemplos, vamos à matéria, porque afinal de contas, eu sou chato, sou repetitivo e gosto sempre de frisar com vocês. O nosso direito é positivado. Tudo que eu estou falando com vocês, eu tenho que ter um embasamento legal, assim como eu peço na prova que vocês também justifiquem as respostas de vocês com a base legal pertinente. Vamos lá? Dividindo aqui a tela. Tá aí os slides que facilitam a vida de vocês, para vocês terem um caderno legal, um caderno bacana, um caderno bem completo. Então vamos, Direito Civil 2, ato ilícito e responsabilidade civil. Essa aqui é a nossa aula 15. Ah, mas qual que foi a aula 14? A aula 14 foi a correção da prova, ok? Então, tá aí na tela. Responsabilidade civil subjetiva. Ah, professor, mas a gente não ia falar do artigo 185 agora? Já falei para vocês. O artigo 185, ele fala sobre ato lícito e tem um vídeo de 5 minutinhos no YouTube. Vai lá e assiste, por favor. Então a gente vai ver o artigo 186. Na verdade, a gente vai fazer um pequeno salto na matéria e vamos falar do artigo 927. Ele é o meu artigo favorito, é um artigo que sou muito grato a ele, já consegui boas vitórias, boas conquistas, não só com esse artigo, mas sempre combinando ele com outros dispositivos legais. Falar de indenização,
falar do dever de reparar um dano, está aqui. Então, vamos aprender sobre o artigo 927. Aquele que por ato ilícito, artigo 186 e artigo 187, claro que do Código Civil, vírgula, causar dano a outrem, vírgula, fica obrigado a repará-lo. Aqui eu tenho o Instituto da Responsabilidade Civil e eu consigo também extrair daqui 3 elementos do dever de indenizar, mas na verdade eles são 4. Então, o que eu tenho aqui no artigo 927 para que vocês estejam anotando aí no caderno de vocês? Eu tenho a chamada obrigação de indenizar. O finalzinho aí do 927 ele é muito claro nesse sentido, fica obrigado a reparar. Então, a obrigação de indenizar, ela nasce do descumprimento de um dever jurídico. Aí, repara comigo, o começo do 927, aquele que por ato ilícito é necessariamente um crime? Não. Pode ser decorrente de um crime? Pode. Causar dano a outrem, causou prejuízo. Esse prejuízo pode ser material? Pode. Esse prejuízo pode ser moral? Pode também. Eu posso ter na mesma situação o dano material e o dano moral? Pode. Olha o exemplo que eu falei para vocês lá do baile de formatura. Vocês tiveram um dano material, aquilo que vocês pagaram e não receberam, e vocês também tiveram, e muito mais, como diz aí no espanhol, né, mais grande, vocês tiveram um dano moral, uma vergonha, uma humilhação. Devolver o dinheiro para vocês é pouco, é muito pouco, não repara todo aquele constrangimento que vocês passaram, toda aquela dor psicológica que vocês passaram, que ultrapassa, e muito, o mero aborrecimento. Então, vamos ver aqui os 4 elementos da responsabilidade civil. Quais são? Parece piada, né? Igual o policial lá, né? Vai fazer a abordagem, tá os 4 sujeitos, os 4 clientes andando lá pela rua, vem a polícia e dá aquela enquadrada. E já pergunta qual é o nome dos 4 elementos. E o engraçadinho responde: fogo, água, terra e ar. Todo mundo encana, né, para deixar de gracinha. Mas, aqui também, os 4 elementos da responsabilidade civil subjetiva, que é que a gente está estudando hoje. Mais para frente a gente vai ver que existe uma responsabilidade civil objetiva. Mas para hoje, quais seriam os 4 elementos da responsabilidade civil? Não é o fogo, não é a água, não é o ar, não é a terra. Para ver o dever de indenizar, eu tenho que caracterizar 4 elementos. Se faltar algum deles, não existe o dever de indenizar. Não há responsabilidade civil. O primeiro elemento é o fato, ou a conduta. É aquilo que no comecinho do artigo 927 a gente leu. Aquele que por ato ilícito. Ali está o fato, ali está a conduta. Esse fato ou essa conduta, ele é justamente um comportamento humano que contraria uma norma legal. Ele descumpre, ele quebra um dever jurídico previsto ou em lei ou em um contrato, como a gente viu tão bem na primeira parte da matéria, na prova que vocês fizeram. Pode ser uma ação ou uma omissão? Pode ser sim. Quando a gente falou sobre fato, vocês já sabem que tem conduta humana. Ato, qualquer acontecimento. Fato, necessita aqui de uma conduta humana. Essa conduta humana pode ser uma ação que causa um prejuízo? Pode ser uma ação que causa um prejuízo. Você foi lá na rede social, no grupo da turma e ofendeu seu coleguinha. Isso não é difícil de acontecer, né? Aconteceu uma situação envolvendo um professor, e aí uma parte da turma concorda que o professor está certo, a outra parte não concorda. Os alunos colaram na prova, o professor zerou, e os alunos ficaram revoltados porque tiveram a prova zerada, e agora estão falando que o professor não foi compreensivo, que o professor não foi maleável, e aí uma parte da turma, ainda que minoritária, defende o professor, mas alguém vai lá e fala demais. Gente, vocês são muito sem noção. O sem noção ainda passa.
Gente, o que vocês estão fazendo é um absurdo. Isso ainda passa. Vocês são retardados. Vocês são os idiotas, vocês são os imbecis. Vocês são uma cambada disso, uma cambada daquilo. E começa a falar uma pancada de palavrão aqui. Meu amigo, aqui você ultrapassou a sua liberdade de expressão e você conduziu a situação com uma ação que constitui um ato ilícito. Expressar sua opinião, tudo bem. Ofender os outros, não. A lei não te autoriza a ofender ninguém. Mas eu posso também causar um estrago, eu posso causar um dano, eu posso causar um prejuízo, eu posso cometer um ilícito por omissão, um deixar de fazer, posso. E sobre a ação e omissão, eu poderia falar de uma conduta médica. Você chega no hospital com a perna quebrada e não tem médico para te atender. Digamos que esse hospital seja público, seja um hospital estadual, e não tem médico para te atender, e como você não foi atendido, o problema da sua perna se agravou. Não, gente, eu não estou falando da minha situação, eu fui prontamente atendido, eu fui maravilhosamente bem atendido, mas a gente sabe que não é sempre assim. E digamos, hipoteticamente, que você procurou um hospital estadual, não tinha médico para te atender, e por isso a situação da sua perna se agravou. Você teve um dano? Inegável que você teve. Teve prejuízo com aquilo? Teve. Ainda que um dano moral pela dor, pelo sofrimento, até físico, que você está passando ali na hora, não duvido. Houve uma omissão do médico? Pode ser. Do Estado? Com certeza. Causou dano? Causou. O Estado vai ter que responder? Vai. E mais para frente, a gente vai ter aula sobre a responsabilidade civil objetiva do Estado. E o Estado também pode agir e causar um dano? Pode. O médico estava lá, olhou minha perna, tirou um raio-x e na hora que me mandaram para o bloco cirúrgico, operaram a perna errada. Na hora de fixar o raio-x lá naquela plaquinha luminosa, para ver onde é que estava a fratura, botaram a chapa ao contrário e a perna esquerda ficou parecendo que era a perna direita e houve esse erro grosseiro. É grosseiro? Essa situação é absurda, essa situação não acontece. Camaradinhas, entrem no Google aí e pesquisem sobre erro médico para ver o que vocês vão achar. É instrumento que fica dentro da pessoa, remédio que é dado errado. Tem muita situação aí absurda, não faltam exemplos. A conduta ela pode ser voluntária. E aqui a gente começa a trabalhar com dolo. Mas não é o dolo que a gente estudou na primeira prova, não. Não é aquele tipo de dolo de forma nenhuma. Aquele dolo era uma pessoa enganando a outra. Esse dolo aqui, ele tem muito mais a ver com o direito penal. A intenção de causar um prejuízo. Causar um prejuízo por querer. Querendo por querer. E eu fiz um asterisco aqui, porque quando a gente vai falando em culpa, eu vou abordar um pouquinho melhor essa história do dolo. A conduta, então, ela pode ser voluntária. Você cometeu o ato ilícito porque você quis. Você queria produzir aquele dano, sim. Pela raiva, pela fúria, premeditado. Ou você assumiu o risco de produzir o resultado. Ou, muitas das vezes, o dano acontece por um fato, por uma conduta, por um ato ilícito involuntário. Você não queria aquilo, mas você agiu com culpa. Você não tem... eu não tive culpa. Às vezes teve. Você pode não ter tido a intenção, mas culpa você teve. A gente vai falar sobre culpa. Vamos falar sobre negligência, vamos falar sobre imperícia, vamos falar, inclusive, sobre imprudência. 3 aspectos aí da culpa em sentido estrito. Via de regra, eu só vou ter a responsabilidade civil decorrente de um ato ilícito. Muitos doutrinadores falam que é possível, sim, a responsabilidade civil decorrente de um ato lícito. Particularmente, eu não concordo. Em algum momento do exemplo, a ilicitude está ali. Uma prefeitura, a Prefeitura de São Paulo estava construindo um metrô, construiu o metrô, ato lícito. Mas aí, por um problema, por uma falha, por um erro, por um cálculo, abriu-se um buraco no chão, engoliu os carros que estavam passando, teve gente que teve prejuízo material, teve gente que teve prejuízo aí que vai além do patrimonial, decorrente de uma conduta lícita do Estado, que é construir o metrô.
Muitos bons doutrinadores vão trazer esse exemplo para vocês, mas particularmente não concordo com isso não. Defendendo aqui a literalidade do artigo 927, sempre vai ter um ato ilícito. Ah, mas qual foi o ilícito do Estado? Ele não podia fazer o metrô? Claro que ele pode, mas ele não pode fazer isso com falha, com erro. Seja lá o que aconteceu para dar errado, pode acreditar em mim, o ilícito está ali. Alguma norma foi descumprida, algum cuidado não foi observado, alguém errou, alguém falhou. E por isso o Estado vai responder, e entendo eu que numa conduta que caracteriza, sim, o ato ilícito. O ato ilícito é o contrário à norma jurídica. Pode ser decorrente, a fonte pode ser a própria lei, pode ser o contrato. O exemplo que eu falei com vocês do taxista. Não tem contrato nenhum entre o taxista e o outro condutor do outro veículo que veio e bateu nele. E mesmo sem haver contrato entre eles, vai ser obrigado a reparar. Por quê? Porque a lei prevê isso, que seja no 927, que seja no 186 e tantos outros artigos que poderiam ser mencionados aqui. Ou a origem pode ser um contrato, como o exemplo que eu falei com vocês da formatura. A lei obriga a reparar? Obriga. Mas o que foi descumprido? O contrato. A obrigação ela estava prevista no contrato. Claro que os contratos também estão previstos em lei. A fonte é sempre primária do direito e das obrigações, sempre vai ser a lei. Não duvidem disso. E a conduta ou o ato ilícito, eles estão previstos justamente no artigo 186 e no artigo 187 do Código Civil. O próximo elemento que nós vamos abordar é o dano, mas aqui eu vou fazer uma pequena pausa, encerro esse bloco aqui e já volto falando dos 3 outros elementos. O primeiro elemento está visto, é o fato. Falta o dano, o nexo causal e a culpa. Até já!